Fala pessoal, estamos chegando aqui para mais um podcast do Flash Score, hoje com uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Fran Alberto, vamos falar de seleção brasileira. Chegou a vez de falar de seleção brasileira. Fran, como você tá? Tudo bem? Ai, eu tô bem ansiosa, viu? Principalmente por esses dois jogos que a expectativa tá lá em cima. Já saiu a convocação da seleção brasileira, já saiu a convocação da seleção dos Estados Unidos, as duas seleções vindo com o que tem de melhor. Então vai ser dois grandes espetáculos e nada melhor do que trazer uma convidada muito especial, né, Elaine? É isso, gente. Então já vamos começar, porque a nossa convidada tem uma agenda bem aí apertada e reservou um espacinho para estar aqui com a gente, isso é bom demais. Cris Gambaré, coordenadora técnica das seleções femininas da CBF, ou seja, das seleções femininas aí do Brasil. Cris, chega mais. Eu primeiro queria agradecer, viu, Cris, por você estar aqui com a gente, ter reservado esse tempinho para a gente poder falar um pouquinho de Brasil. É um prazer ter você aqui. Obrigada, meninas. Obrigada por estar falando mais uma vez sobre o nosso futebol e principalmente de seleção e esse grande jogão que nós vamos ter agora no Brasil, na nossa casa. Então, bora lá, façam as perguntas que também nós estamos ansiosas. Vamos lá, então. Ó, como a Cris falou, a gente tem dois jogos do Brasil contra um dos nossos maiores rivais aí na história do futebol feminino contra os Estados Unidos. A Fran adiantou, eles convocaram um time completo, 100%. Quem tá voltando, quem viveu maternidade, tá aí, reforçaram o time para a gente entender o tamanho também do Brasil para fora, né? Para as outras seleções. Não à toa convocaram esse time completo. A gente tem jogo no dia 6 aqui na Arena na Neoquímica Arena, em Itaquera, no campo do Corinthians, e a gente tem dia 9 no Castelão, em Fortaleza. Cris, primeira pergunta para abrir é justamente isso. Como foi essa negociação e entender o tamanho do Brasil lá fora, né? Porque a gente vem com uma data FIFA, com um time gigante de uma grande rivalidade, a gente fez final de Olimpíadas aí com elas, do interesse de casar essa data, fazer esses jogos no Brasil como uma seleção tão grande. Como foi essa negociação? Estados Unidos, de primeiro, eles que procuraram, vocês falaram, teve um aceite, como foi essa conversa? Não, na realidade, desde que eu cheguei aqui na CBF, no Departamento de Seleções, a gente começou a planejar, né? Porque nós tínhamos as Olimpíadas, depois tinha uma Copa América e vinha o maior desafio nosso, que é a Copa do Mundo dentro de casa. Então, nós conseguimos fazer um planejamento, e isso vai até a Copa do Mundo, com alguns adversários, algumas seleções, com uma reciprocidade. Então, era uma forma mais fácil e mais estratégico para que a gente desse continuidade ao nosso planejamento e ao o planejamento de adversidades, sim, mas de ganhos, né? E aí, colocando esse tema, e nós fizemos esse amistoso o ano passado lá nos Estados Unidos, foram 2 jogos, uma derrota e uma vitória, e já trazendo para cá, já tudo muito planejado, com a reciprocidade de estar aqui nos estádios, que é um objetivo nosso, né? Eu sempre fiz, desde que eu cheguei na CBF, trazer mais os amistosos nossos para cá, para que o povo e a torcida esteja sentindo pertencente a esse nosso movimento, e não foi diferente disso. Então, jogamos fora da nossa casa, né, nos Estados Unidos, e retornamos com eles para cá. Já está indo no planejamento de Copa do Mundo, então todos os próximos adversários já estão dentro do contexto de planejamento. E trazer para dentro de um cenário que né, vai ser uma os estádios selecionados para a Copa, e que a gente traga um movimento para a torcida, e esse desejo de que a seleção mostre com o nosso potencial, e eles trazendo a potência maior deles, cara, vai ser sensacional. E nós vemos isso com muito bons olhos. Em nenhum momento a gente acha, nossa, vai criar um desafio, vai criar isso. Não. Para nós, quem nos conhece, né, sabe desse grupo da comissão, e mais nós, eu da parte de planejamento, a gente gosta de grandes desafios, né? Nós queremos colocar isso em prática e saber que nós podemos. Então, nada vai ser diferente do que já mostramos, né, que a comissão trouxe dentro desses últimos anos aí de trabalho, que vai ser o maior, acho que vai ser esse ano um dos maiores jogos aí que a gente vai ter para assistir, e muito, muito importante de estar dentro de casa. Cris, ainda em cima desse planejamento, né, que você está falando, que já foi pensado sobre as seleções, eu queria entender como que funciona a escolha
desses estados para receber esses jogos amistosos. A gente sabe que dessa vez foi São Paulo e Fortaleza, e inclusive está até uma procura alta dos ingressos, mas em São Paulo quase 20 mil, em Fortaleza quase 25 mil, e deve melhorar esses números. Mas a gente sabe que aqui em São Paulo a torcida apoia o tempo todo, isso não é de hoje, já é de alguns anos. Mas como que é essa escolha, né? Fortaleza vai ser uma das sedes, e talvez, por que não, sabendo dessa situação de São Paulo, que já é um estado acolhedor do futebol feminino, como que funciona e por que não escolher um estado diferente, sabe? Já visando exatamente esse planejamento Copa do Mundo. A gente tem vários desafios dentro da casa, tá? Então, primeiro, nós temos um campeonato masculino e feminino muito atuante, já tem um calendário muito forte. Existe a possibilidade, sempre tem alguns jogos, e a gente atende também dentro do nosso país os campeonatos sul-americanos, e tem outros. Então, hoje, a gente tem alguns cenários que nós temos que pensar muito bem, e aí é compartilhado dentro da casa, com nossas competições, com o nosso presidente, e as decisões. Lógico, que o que vai maior pesar? Decisão técnica. Isso é o que mais pesa. Então, qual é o momento de estarmos lá e jogar? Mas vocês jogaram o ano passado em São Paulo? Sim, existem algumas decisões técnicas que nós tomamos, sim, e que nós conseguimos remanejar algumas rotas. Em algumas outras, não. Então, esses dois cenários para os Estados Unidos estavam de bom tamanho, nós queríamos outros, mas, infelizmente, existe essa demanda nossa do futebol, e que bom, né? Acho que a gente já está na hora de construir mais estádios e colocar outros estádios aí para um movimento positivo para o futebol, mas a escolha técnica é a que prevalece muito. Então, pode ser escolhido algum estádio um pouco menos, né, favorável por alguma situação ou por outra, mas a escolha técnica é o que pesa muito. E aí, nesse caso, foram escolhas técnicas também, e lógico, dentro de um cenário que é favorecido para nós, porque nós vamos rodar esses estádios para a Copa do Mundo. Então, por que não levar esse novo grupo, que no próximo pode ser outro grupo, e fazer esse movimento para conhecimento mesmo, e para conectar a torcida. A gente já precisa fazer aquele esquenta para a torcida, junto conosco aí nos próximos passos, próximos caminhos que a gente vai fazer. É isso, aproveitar e falar para a torcida aí brasileira que os ingressos já estão à venda, tanto aqui para a cidade de São Paulo quanto para Fortaleza. A Fran falou, aqui já deu 20 mil. Eu, logo de início, entrei na fila, já tinha 17 mil na fila. Eu falei, meu Deus, vai acabar esses ingressos, mas enfim, Fortaleza está surpreendendo com um número ainda maior. Cris, falando de uma outra surpresa, que foi quando a Lisandra anunciou, ela falou, olha, tem mais 2 convocações. E daí ela falou, não se assustem, realmente são 2 convocações, e daí a CBF surpreendeu uma notícia aí com um período de treinamento. Então, uma lista de mais 30 jogadores, algumas se repetem, né, para continuar, mas outros, os nomes novos, e daí depois na coletiva vocês explicaram, olha, para ter um período, é uma lista extensa, né, larga aí para a Copa do Mundo, então o Arthur vai conhecendo melhor os jogadores, vai entendendo. Eu acho que isso coloca como esse período de treinamento sendo uma das bases aí para essa lista final daqui a um ano, né? Só que é um período de 5 dias. A gente ficou na curiosidade, teremos mais épocas de treinamento fora da data FIFA, os dias que tiverem aí disponíveis, e se realmente é esse o peso desse treinamento é ir afunilando essa lista da lista final da Copa do Mundo que está batendo aí na porta. A gente tem um ano aí pela frente. Esse é o maior objetivo. Cris, antes de você responder, ainda em cima dessa pergunta, e como foi a negociação com os clubes, né? Porque alguns vai estar no período de férias ali também, vai ter que liberar suas atletas. Como que foi essa negociação com os clubes também, em cima dessa mesma pergunta? Desculpa. Bom, primeiro de tudo, assim, os clubes hoje, que bom, né? Hoje eles são nossos parceiros, né? Eles entendem porque nós saímos de clube e nós sabemos qual é uma deficiência de comunicação. E hoje não existe isso com seleções não só da principal, mas das categorias de base. A gente aproxima muito o que nosso planejamento para junto do planejamento deles. Então, existe, sim, uma boa conversa, e nada foi feito se os clubes não tivessem realmente dado o aval. Então, eles já tinham dado aval, os clubes que a gente tem essa lista larga.
e era importante, o contexto é esse mesmo, é que a comissão observe muito mais atletas que não serão possível dentro, de repente, em data FIFA, e eles precisam analisar a condição física, né, a condição técnica de o perfil de cada uma, e nada mais e nada melhor que esse período curto e que seja possível com o elenco. Então, a intenção de estarmos fazendo 5 dias dentro de um ambiente que facilita a entrada e saída, né, dessas atletas que estarão aqui, tem atletas de fora também, que é importante. Então, a importância de conectarmos muito mais profissionais e possivelmente outras pessoas dentro desse período para ficar mais próximo e entender como a seleção trabalha. Então, não seriam só as atletas, teriam outras motivações também para que isso aconteça. As nossas comissões das categorias de base vai estar num período que vão conseguir estar conosco também, performando melhor o nosso trabalho interno. Então, tudo isso é um planejamento. E sim, acontecerão outras vezes. Tem um planejamento, porque nós não podemos e não é justo eles não olharem mais atletas, eles não terem condição de estar muito mais próximo dessas outras atletas. Então, não é justo pela história, por elas e por todo um contexto que a gente ainda tem longo, são mais de 365 dias ainda pela frente, e muitas coisas podem acontecer. Então, já tem esse planejamento, tem muitas coisas acontecendo, e sim, tem um planejamento de outras datas acontecerem dessa mesma forma, mas lógico, respeitando o calendário que nós temos, que é um desafio para nós também, é um desafio para encaixar essas datas fora de um calendário competitivo dos clubes. Cris, a gente vai ter algumas datas FIFAs ainda pela frente, se eu não me engano, são 5, né? Contando a de outubro, aí tem ainda as do ano que vem. Você pode adiantar alguma coisa para a gente sobre adversário, se já tem adversário definido, se tem alguma possibilidade dessa finalíssima que ninguém fala mais nada de ser em outubro, que é a única data ali que seria possível acontecer, já avisando todo o planejamento que está sendo feito para a Copa do Mundo, se a gente vai ter mais jogos aqui no Brasil, se não esse ano, no ano que vem, se você pode adiantar alguma coisa para a gente. Posso, que coisas boas virão, tá? Quanto à finalíssima, bom, se depende de mim, vocês sabem que sim. Quanto à finalíssima, sim, nós estamos tratando, né, com a Federação da Inglaterra, vendo a possibilidade de sim, ou lá ou aqui, tratar de uma forma que seja a finalíssima em outubro, porque é a única data que nós temos fora, depois, até a Copa, não tem outra data, porque eu já tenho todo um planejamento para as próximas datas. Final do ano, sim, nós já temos um contrato, a gente está indo para fora do país, e logo vocês já vão saber, eu tenho uma realidade, um contrato, né, eu tenho que ir para fora, vou disputar 2 jogos fora do nosso contexto, mas é uma condição muito favorável, e o ano que vem, sim, tem planejamentos bons, a gente tem alguns esquentas, sim, para dentro do Brasil, e vamos trazer esse movimento que sempre quisemos, né? Ser visto, ser falado, ser comentado e principalmente ser consumidos. Então, sim, terá coisas boas nos próximas datas aí para ser falado sobre a nossa seleção. Bom, isso é bom. E daí você ressaltou até do calendário para essa convocação extra, né, do treinamento, o casar também com as seleções de base. Isso é muito legal, que a gente está vendo o Arthur chamando alguns nomes, a Evelyn teve na última data FIFA, ela é uma jogadora que também está presente. E você e o Arthur, a gente sabe que tem uma história já mais longeva, desde o Corinthians, uma história bem vitoriosa. Veio agora os dois para a seleção, e isso é muito bom. Mas aí é isso, né, Cris? Você tem que pensar num todo que inclui também a seleção de base para entender, ofertar ali para Camila, para Simone, para o Arthur, enfim, todo esse esquema. Pode falar, perdão. O mais importante desse tema aí é essa integração entre eles, né? Então, a gente precisava e precisa o perfil que se falem, que eles tenham uma integração muito profissional e muito didática, nesse caso até, quanto a isso. Então, e eu não tenho problema. Quando o Arthur me falou, Cris, poxa, eu vou trazer, eu já liguei para a Camila, eu falei, não, a Camila tá nos Estados Unidos, eu pensei comigo, né, tá nos Estados Unidos,
Então, eu falei, tá tudo certo. Ele falou, já alinhei com a Camila. Eu falei, então vamos embora, que é importante. Tanto é que quando houve a menção, né, da Evelyn lá e recebeu a informação no meio que nem ela sabia, então, assim, esse impacto é muito positivo, porque elas estão entendendo, as categorias de base, que elas têm uma vez na principal, então elas estão sendo observadas, que é o que mais se importa, é a observação. Elas estão sendo observadas independente da idade. Tá, de 15, 17 a 20, elas estão sendo observadas. E o mais importante, as mais experientes estão aceitando muito positivamente todo esse movimento. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, no formato certo, e agora é só fazer com que isso vire uma grande realidade o ano que vem. É isso, e a gente viu isso como realidade até nas seleções europeias, né? A Espanha mesmo passa por todas as suas categorias de base, e quem foi campeão lá com a base da Espanha já teve a oportunidade de ser campeão também mundial com o time principal. O que eu ia falar é que a sua relação com o Arthur, ela funciona muito bem, a gente já conhece desde o Corinthians, agora para a seleção, acho que agora você tem que encaixar tudo isso. Eu acho que é uma pergunta até óbvia, mas só para você falar um pouquinho mais o quanto desse entendimento entre o técnico e a coordenadora de seleções está fazendo diferença para o desenvolvimento da nossa seleção brasileira, né? A gente viu que anda encaixada de uma maneira que eu acho que a gente torceu por muito tempo para ver isso. Que bom que está sendo visto por vocês, a gente já nem percebe mais, porque é tanto trabalho, vai natural, né? E que bom que se vocês estão percebendo isso, é porque está surgindo efeito para o lado positivo. Aqui, para nós, é muito fácil, porque o que nós queremos e a intenção de estar fazendo e ocupando essa cadeira, e tanto a minha como a dele, é deixar um registro, deixar uma história, deixar algo que os próximos que venham tenham o que, de repente, nós não tivemos, né, nessa chegada, com pouca possibilidade do movimento. Então, deixar isso muito bem construído. Falar que categorias de base, hoje, é o nosso maior diamante. Ele só precisa ser lapidado, e é o nosso diamante. É o diamante do processo, é o diamante do futebol. Se não tiver as categorias de base, nós não vamos ser um bom futebol e deixar lá para frente algo que seja. Então, as nossas atletas que aí lutaram e se permanecem no topo há tantos anos, é uma fala delas e o quanto elas estão se sentindo hoje, falando representadas, porque está todo mundo entendendo que tem que estar trabalhando muito para se manter. E as pequenas estão vindo, que eu digo as pequenas, mas também é uma condução nossa que estamos desse lado, de que forma nós vamos colocá-las nesse cenário. Tem que ser muito bem direcionado, tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem planejado, não só nós como seleções, as comissões, os clubes, para que esse processo seja fácil, duradouro e principalmente vitorioso. Cris, ainda em cima um pouco disso, você trabalhou muito tempo na equipe do Corinthians, então você via muitas coisas de fora, em questão de melhorias, onde a gente poderia chegar, o que a gente poderia atingir. E eu queria saber de você qual o balanço que você faz desde a sua chegada daquilo que você via de fora. Você teve barreiras? Qual foi as maiores dificuldades? Ou você está no caminho que você imaginou que fosse chegar? Ou ainda está faltando algumas coisas que você ainda não conseguiu, mas está no caminho certo para poder conseguir? Bom, quando eu cheguei aqui em seleções, lógico, é um mundo diferente de clube, tá? Eu falo que o propósito, o objetivo é o mesmo, é de sempre levantar uma taça, ponto. Mas também tem um trabalho por trás de tudo isso, né? Então, você tem que entender qual é o ambiente e qual é o tipo de trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com muita dificuldade de arrumar amistosos internacionais, mas muita dificuldade, com grandes adversários, então eu não tinha respostas para isso. Então, eu já entrei sem ter um adversário próximo, sabendo que eu tinha uma data FIFA e que eu precisaria me movimentar, e como é, tanto é que o primeiro adversário foi a Jamaica. Então, assim, eu não tinha respostas de times, né, com melhor ranqueados rapidamente, ou às vezes nem recebia a resposta.
Passamos pelas Olimpíadas, nós começamos a ter respostas, e eu achei assim, falei, cara, agora me respondem, agora meus e-mails têm uma resposta, né? Então, nós mostramos para o mundo de que existe um outro formato de trabalho e que nós queremos estar no meio, no ambiente, e sempre causando mais. E aí nós criamos, eu até brinco muito com eles, gente, eu voltei das Olimpíadas e meus e-mail está lotado de caixa postal de resposta que eu estava pedindo há 4 meses, 5 meses atrás. Então, assim, são movimentos que eu senti e sinto hoje, que eu tenho muito mais facilidade de abertura nas federações, né, que eu quero como adversário, do que antes. Então, nós conseguimos quebrar essa barreira, ponto. Isso daí já é uma grande conquista, né? Uma conquista outra que eu vi, uma grande mudança, foi a reestruturação do nosso departamento e o olhar de como nós enxergamos com os clubes. Hoje, os clubes nos atendem muito bem. Os clubes querem que a gente esteja no ambiente deles também, tanto aqui dentro do Brasil como fora. Então, até a Pelé teve uma passagem aí num curso que ela teve na Espanha, estava acho que no Real Madrid, e o Real Madrid falou da seleção brasileira, o quanto é engajada e o quanto gosta das informações, da conexão que a seleção brasileira tem com eles. Então, é na parte de comissão, sim, mas é na parte administrativa, são os relatórios, são as coisas que eles recebem, as informações de respeito que a gente tem. Então, quebramos outra barreira, né? Então, era mais um... E aí a gente vai somando com todos esses obstáculos que nós encontramos aqui quando nós chegamos, e que hoje a gente vê muito positivo. E aí nós conseguimos hoje trabalhar com uma facilidade. Hoje tem alguns obstáculos, são os calendários, e ok, não digo só o cenário nacional, nós temos, né, o calendário europeu, que é bem diferente do nosso, existe a data FIFA das categorias de base, que a gente ainda tem muita coisa para construir, muitas informações que a própria organizadora, né, dos campeonatos pode trazer para nós e nos ajudar, não ajudar só a seleção brasileira, não é isso, não, ajudar o cenário da América do Sul quanto às datas. Então, assim, existe ainda uma construção. E o meu departamento hoje, que eu estou com grandes profissionais, criando uma metodologia, processos, conseguindo construir algo que eu achava que poderia ser impossível. Hoje eu vejo que é possível. Então, assim, eles sabem e se dedicam completamente a tudo que estão fazendo. E eu, como eu não gosto de pouca coisa, a Fran conhece um pouco mais, que sabe, que trabalhou, né, no passado e tal, a gente está criando muitos projetos para as categorias de base. Eu preciso entregar algo, e esses projetos eu não quero deixar sair ou fazer qualquer coisa que não seja com condição de estar colocando seleções, o que nós temos mais de conhecimento para o Brasil. Então, nós estamos com muitos projetos andando, alguns já funcionando, e logo mais vocês vão entender e vão, né, deixa só a gente só se estruturar, e possivelmente depois da Copa Masculina a gente publique isso, mas tem bastante coisa acontecendo aqui dentro, para deixar no formato mesmo de nosso Brasilzão, que é enorme, e falando e consumindo futebol de mulheres. Boa, antes da Elaine fazer a pergunta dela, eu fiz a pergunta, mas já deixando claro que é nítida a diferença, tá, Cris? Nós trabalhamos juntas lá em 2016 e eu estive também dentro desse cenário de seleção brasileira, e eu vendo de fora hoje, é nítida a diferença e a evolução que o Departamento do Futebol Feminino, a CBF, tem feito as mudanças, né? E passa até de coisas simples, por exemplo, um anúncio de bilheteria com antecedência para as pessoas se planejar, que é coisa que às vezes a gente nunca sabia. Vai vender quando? Às vezes na véspera do jogo. Então, às vezes o baixo público também vinha por causa disso. E é nítida essa diferença. É claro que sempre dá para melhorar, e você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas eu acho que o primeiro passo ele foi dado já com a sua chegada, a pessoa é extremamente capacitada, e por isso que está num cargo de tão importância, e as mudanças a gente consegue perceber, e que a gente está bem ansioso para vir essas coisas novas, né, essas novidades aí, para a gente comentar de novo, divulgar muito
muito, então, desde já, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, porque é nítida a diferença de antes para agora. Obrigada. E ó, são palavras que só me motivam, tá? E eu não sei se é bom ou se é ruim, porque daí eu vou parecendo trem desgovernado, eu vou querendo fazer mais, tá? Ó, Fran, eu vou deixar a pergunta de milhões, que é para fechar, a gente já está acabando aqui, que é a pergunta do título, claro, eu vou deixar para Fran, porque fica aí com a responsabilidade de quem já vestiu essa camisa. Só antes dessa última pergunta, Cris, que você falou das categorias de base, então essa inclusão, mas uma coisa que a gente sempre se pergunta, acompanhando o futebol feminino há muito tempo, é sobre as pioneiras, né? De como que elas têm um encaixe também dentro da seleção, principalmente nessa caminhada para uma Copa do Mundo no Brasil, que eu acho que talvez é o momento de glória dessas mulheres que enfrentaram condições adversas, jogando futebol, e agora que as coisas começam a se encaminhar, entender, queria que você falasse se a CBF pensa aí num lugar para elas também, representando o Brasil ou nessa caminhada para o Mundial. Sim, sim. Eu desde que eu entrei aqui, foi um tema muito importante. Eu acho que a gente tem que ter um respeito com todos que já passaram, que já estiveram e que vão vir, tá? Que é uma construção. Então, esse tema, foi logo quando eu cheguei, eu puxei esse tema até junto ao nosso departamento de construção de cursos, né? O que a gente conseguiria fazer, algo a mais para trazê-las, para motivar de uma outra forma, direcionar, entender. Cada um tem um perfil, e é real, cada um tem um perfil. Ó, a Fran virou uma mega comentarista e jornalista, praticamente, e saiu do campo. Então, assim, cada um tem um perfil, né? Cada uma tem um perfil. E da CBF, agora com esse um ano de gestão diferente, com o nosso presidente Samir e as pessoas que estão aqui, a gente movimentou esse tema outra vez. Vai sair logo mais alguma coisa para elas, mas é isso, é de encaixá-las e direcionar a esse movimento novo do futebol, porque o futebol hoje ele não é rápido, ele está assim parecendo né, a velocidade da luz, porque é um futebol dinâmico. Então hoje nós temos um futebol muito dinâmico e é uma realidade, as coisas vão se mudando. Então a gente tentar trazer algo que elas se encaixem e aí internamente a gente está ajustando alguns pontos para logo mais estar entregando, né, a todos que precisam de conhecimento, principalmente a elas, para que elas realmente estejam tranquilas para a Copa do Mundo, e que não é só Copa do Mundo, não, posterior à Copa do Mundo, porque nós não vamos apagar as luzes ficarão e permanecerão acesas, a gente só precisa dar continuidade, e aí nós precisaremos sim de pessoas que já fizeram história, as pessoas que estão e as pessoas que vão parar. Então, nós queremos trabalhar, e isso a gente está trabalhando internamente para fazer com muito carinho, entregar esse tema e essa possibilidade para as pioneiras, as que já estiveram e as outras que vão vir também. Bom, a última pergunta, né, para a gente não passar aí o nosso tempo, eu tô com uma grande expectativa dessa Copa do Mundo aqui no Brasil, e imagino que você, de dentro também da CBF, também, né, principalmente comandando diretamente a seleção, vivendo o dia a dia, estando por dentro de tudo, como que está a expectativa para esse tão sonhado título, imaginando acontecer aqui na nossa casa? Como que vocês lidam com toda essa expectativa? Nossa, só essa pergunta já me remete a um passado. Logo quando eu cheguei, nós fomos para a Tailândia, e lá foi a abertura de onde seria a sede da Copa do Mundo Feminina 2027. Estávamos eu e Arthur, um ao lado do outro. E aí veio lá o nome Brasil. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu falei, cara, que missão. Que missão, ou seja, mas assim, os dois se olharam com um olho, cara, muita missão. Então, assim, a gente sabe que desde aquele dia nós estamos trabalhando e eles se trabalham muito para isso. Tanto é que as categorias de base que está construindo, e a gente já sabia que poderia, né, atuar, como vocês estão vendo, essa dança, né, dança não digo, mas esse movimento de atletas novas, atletas mais experientes e tudo mais. Então, já pensando naquele dia da Tailândia, que os dois se olham e falam, missão. Aí a gente sabe, missão dada, missão cumprida. E para fazer qualquer missão, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer a missão. E aí tá, todo mundo, e a gente sabe, nós estamos num planejamento já
com uma projeção de onde vamos estar passando para estar na Copa do Mundo. Então, tem todo um planejamento e tem vários braços para que esse planejamento saia a contento. Inclusive, esse período de pouco tempo é um dos planejamentos, né? Não são só o caminho da Copa, mas é um planejamento para estar bem na Copa. E o coração super mega ansioso. Uma coisa que eu falo para os meus pais aqui, que são a minha comissão: vocês já avisaram a família que vocês só vão se ver depois em agosto de 2027? Eu já avisei a minha. Eu espero vocês já terem avisado a sua, porque é uma realidade. Então, a gente está numa pegada de trabalhar muito em prol ao futebol, em prol a todos nós, né? A todas nós e a nossa história. Então, o coração ansioso, cheio de ideias e querendo conquistar mais. Os espaços aqui dentro da CBF estão sendo ocupados, e bem ocupados, isso que mais importa. O respeito que a gente está tendo para que a gente consiga atuar da melhor forma está sendo entregue. Então, agora é só trabalhar muito, trabalhar junto, né, e falar hoje que nós somos protagonistas e não o outro lado de vítimas. Hoje nós somos a protagonistas da vez e vamos fazer esse melhor trabalho para nós mesmas. Boa, Cris. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui, dizer que as portas da Flash Score estará sempre abertas para você, se surgir qualquer coisa que você precise para noticiar, para poder qualquer coisa, conte com a gente vai estar nesses 2 jogos também do Brasil contra os Estados Unidos e, obviamente, torcendo para o melhor da nossa seleção, que a gente está aí, né, batendo na porta, parece que falta muito tempo, mas o tempo está passando rápido demais e todo mundo está ansioso para poder viver todo esse sonho, toda essa expectativa junto com vocês, porque eu sei que algo que não vai faltar para essa comissão técnica é trabalho, é dedicação, vivi diariamente ali, então sei e posso falar e que eu tenho muito carinho, e a gente se encontra aí no dia 6, ou até antes, né, nesse período aí de preparação também. Muito obrigada por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é muito corrido. Imagina, eu agradeço e, assim, não deixaria de falar com vocês, até porque vocês estão desde o início sempre empenhadas em falar do futebol feminino, sempre empenhadas em construir algo, uma narrativa. Então, eu não poderia deixar de vocês, mas nunca. Então, eu fico feliz e eu vejo vocês, sim, dia 6 e dia 9, e a gente vai fazer um lindo espetáculo dentro do Brasil para esse jogo e criar e deixar mais uma linda história aí registrada para nós. Obrigada. É isso. Gente, então, para encerrar, só falar que depois de tudo que a Cris falou, a gente está ainda mais confiante que esse título vem para o Brasil e fica aqui na Copa do Mundo, pelo esse trabalho que está sendo feito. Convidar mais uma vez todo mundo, ingressos já disponíveis na Neoquímica Arena no dia 6 e também no Castelão no dia 9. Podem ir lá acessar, comprar, para a gente conseguir apoiar as meninas da seleção, que tem um desafio e tanto pela frente, porque essa convocação dos Estados Unidos está pesadona. Cris, muito obrigada. Fran, muito obrigada. E para você que acompanha aqui o Flash Score Futebol Feminino, já sabe, né? Cada semana um papo diferente e a gente vai construindo essa caminhada também rumo à Copa do Mundo. Até a próxima.